até a volta do Senhor Jesus, nós temos toda a Escritura para estudar, amém? Então nós vamos de carreirinha, estudando a palavra do Senhor. Orem pelo pregador, viu? Orem pelo pastor. Nós precisamos, eu e minha casa, sobretudo para a pregação da palavra. Quando nós lemos a palavra de Deus, eu encontro respostas para todos os dilemas da nossa vida. Hoje, especificamente, devido todo o mau uso das Escrituras. Por quê? Porque a Escritura tem que ser utilizada com temor, tremor, e também com a condição que nós entendemos que é fazer uma boa hermenêutica, uma boa exegese, ou seja, a palavra tem que falar por ela mesma, ela não pode ser distorcida, e a palavra de Deus, ela tem sido distorcida nos nossos tempos, por pessoas que não têm muitas vezes o temor, muitas vezes até por ignorância teológica, distorcem a palavra de Deus, muitas vezes por tendência humana, egoísta e materialista, fazendo da casa de Deus local de comércio. Uma vez eu ouvi uma citação que eu falei assim, meu Deus, pensar que isso é verdade, pequenas igrejas, grandes negócios, já ouviram falar isso? É uma grande tristeza no Brasil. Quando alguém fala algo assim, eu falo, Deus, pensar que isso acontece na nossa geração, pensar que homens sem nenhum pudor utilizam do púlpito, utilizam da liderança, utilizam da igreja para ser um local apenas de comércio. E a palavra de Deus é negligenciada, não é exposta. A palavra de Deus não é apresentada. Diante de tudo isso, eu fico envergonhado quando me vejo sendo tratado como pastor nesse mundo, nesses dias, principalmente no Brasil. Mas também tem uma coisa que eu sempre pensei, se eu não ensinar a palavra de Deus, o que vai ficar são os ensinos errados que acontecem toda hora, sobretudo na internet e na televisão. Se nós não formos instruídos pela palavra de Deus, e se eu não tiver a fidelidade e oração de falar, Senhor, ajude-me a ensinar a tua palavra, eu também serei negligente. Então é por isso que nessa série nós chegamos aqui no capítulo 4. E nesta noite eu quero falar sobre o seguinte tema: honre ao Senhor com o seu coração e tudo que você tem. Honre ao Senhor de todo o seu coração e com tudo que você tem. A palavra de Deus diz assim no capítulo 4, verso 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi... Está aí assim? Então, duas profissões diferentes. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse a Caim: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Verso 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine.
Amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós podemos estudar a Tua palavra, obrigado pelo acesso às Escrituras Sagradas na nossa nação, obrigado por essa liberdade de culto que nós temos em adorar, exaltar, declarar toda a honra e toda a glória ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Senhor, edifique as nossas vidas por meio da Tua palavra. Nós precisamos que o Teu Espírito nos guie e nos faça cada dia mais sensíveis à Tua voz. Quebranta-nos, ó Senhor, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Ô Marquinhos, aumenta para mim só um pouquinho, por favor. Meus irmãos e irmãs, vocês viram aqui na música? Ó, a equipe, está aumentando a equipe, tem que aumentar a qualidade também. Letra de música, é pregação também. Então tem que tomar cuidado, sempre. Não teve nada que eu vi de errado, não. Teve coisa certa. Quem que tirou o homem do jardim? O seu orgulho. Ele mesmo. O seu pecado. Jardim, você tem que imaginar o jardim como local de culto. Deus deu tudo para que Adão cuidasse. A gente deve imaginar não só um local restrito, mas tudo. Mas o jardim era local onde Deus fazia o que lá com eles? Visitava. Eles não precisavam invocar. Deus apresentava-se a eles. Olha que coisa. Tinha, pelo que a Bíblia diz, horário marcado. Na viração do dia, Deus ia e visitava os primeiros pais, Adão e Eva, lá no jardim. Quando eles foram expulsos do jardim, Deus cobriu a nudez do casal com o quê? Com aquele avental de folhas? Não. Colocou um avental, não, uma roupa mesmo, de couro lá. Cobriu. E a partir dali Adão entendeu uma coisa. Uma vida foi sacrificada, sangue foi derramado, e agora assim, eu terei que entender que para me relacionar com Deus, eu terei que invocá-lo. E é muito interessante, mas a palavra de Deus apresenta isso. A partir dali o homem tem instruções que agora, quem vai invocar a Deus é o homem. Porque Deus não se fará permitir senti-lo sem o homem fazer aquilo que agora é devido, invocá-lo corretamente. Nós temos o princípio de culto, nós temos agora, não mais no jardim, mas nós temos agora no dia a dia de Adão e Eva, porque eles perderam o jardim. Mas agora, Deus quer trabalhar um jardim de fato no coração do homem. E nós vamos ver algumas características desse jardim restaurado e não restaurado na vida dos homens. Observe que a palavra de Deus nos mostra algo importante aqui no capítulo 4. Diz assim, que depois deu à luz Abel, o irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim agricultor. É muito impressionante isso aqui. Eu leio esse texto aqui e fico em crise. Ainda bem que eu sou crente, porque na aula do 6º ano eu ensinei essa semana, pedi na prova, qual é o processo do homem para que ele possa sobreviver. Aí eles contam aquela história assim, o processo do homem é o seguinte, lá na época do homem Neandertal, ou seja, o homem primata, ele não sabia fazer uso do fogo, ele não sabia fazer uso da agricultura, e aí ele caçava e colhia frutas. Quem lembrou dessa aula? Giovana. Lembrou dessa aula, né, Giovana? Você está lá ouvindo esse ano? Quando a gente se depara com essa informação, você fala assim, mas espera aí, que Deus é esse que vocês têm? Vocês não entendem que Deus criou o homem à imagem e semelhança e dotou o homem de capacidade. Deus fez o homem de uma maneira que toda a sua sabedoria, olha o que diz aqui capítulo 4 de Gênesis, nós temos duas vocações, um trabalhava com a terra e o outro cuidava de ovelhas.
Duas vocações que a palavra de Deus apresenta que eles já tinham. Quem ensinou? Só pode ter sido o pai dele, né? Pai deles, Adão, ensinando a Abel e a Caim. E quem ensinou? Quem que deu essa capacidade a Adão? Deus. Oh, louvado seja Deus, porque a vocação profissional, e esse é o meu primeiro ponto, é uma dádiva de Deus. A vocação profissional, o trabalhar é uma bênção do Senhor, diferentemente do que pensava a igreja católica antes da reforma religiosa, reforma protestante. O que eles pensavam? Não, naquela época imperava os grandes feudos, todo mundo aqui trabalha no campo, todo mundo aqui é camponês, e o salário, na época desse período, não tinha salário, eles viviam nesse grande grupo na Europa, sobretudo na Europa, né? Vamos imaginar a Europa, França, Inglaterra, esses países e as pessoas vivendo lá apenas no trabalho do campo. E aí, sabe qual que era o estímulo da igreja? Ninguém deve pensar em dinheiro mesmo, não. Porque, vocês já têm aí, vocês têm uma comida para comer, o dono da fazenda dá, vocês têm aí, vocês trabalham no campo, tem umas hortinhas aí. O que eles não contam é que as pessoas passavam privações terríveis. E que nós temos um relato que na Idade Média, as pessoas começaram a ir para as cidades, não porque elas estavam procurando uma vocação, é porque a coisa estava tão difícil também no campo, que eles procuram ir às cidades. Chegando nas cidades, as pessoas não sabiam o que fazia. Sempre tem alguém habilidoso, né? Sempre tem alguém habilidoso. Aí começou a fazer uso da sua habilidade, do artesanato, para fazer lá uma sandália, chinelos. Não foi com as havaianas. Com artesanato puro, fazendo através das mãos um trabalho manual, que aí ele percebeu o seguinte: peraí, se eu vender esses chinelos, esses sapatos, essas sandálias, sobretudo sandálias, eu vou ter um recurso. Peraí, eu tendo um recurso, eu sustento a minha família. Peraí, eu tendo um recurso, eu posso ser alguém que vai investir no seu próprio negócio. E aí a igreja dizia assim: não é bom essa coisa não, viu? Não é bom não. Isso aí não é bom, porque na verdade isso aí começa a perder o foco, porque o trabalho não é bem visto. O verdadeiro trabalho é estar no monastério. O verdadeiro trabalho é só se for líder religioso. Esse é o verdadeiro trabalho. E o que aconteceu nessa época? Qual foi a grande mudança que trouxe a reforma protestante? Em outubro eu quero fazer um domingo para cada tema em cima da reforma. Vamos trabalhar nisso, Felipe? Me ajuda. Olha só o que aconteceu. Surge o pai do calvinismo. O pai do capitalismo, Calvino. Vão acusar ele de tudo divino. Só esquecem de contar que ele disse assim: Deus deu aos homens vocações, Deus deu a cada um habilidades, e essas habilidades, independentes se não estão dentro da igreja, se faz um trabalho bem feito, se serve alguém, a pessoa tem retorno financeiro, não é pecado coisa nenhuma, pelo contrário, se ele vende num preço justo, se abençoa outra pessoa, e ele consegue acumular o seu capitalzinho, é bênção e glorifica a Deus. Quem concorda diz amém. Porque senão você vai ter que voltar para o campo. Vai, Luciano? Você concorda? Senão você vai voltar para o campo. Porque chamar o Calvino do pai do capitalismo selvagem é história de historiador perturbado. Olha só a história. Deus levanta homens que conhecem as Escrituras, porque as Escrituras apresentam que Deus deu ao homem vocação. Qual é a sua vocação? Você já pensou, Marcos? Você trabalha lá com aquela quantidade de aves, produzindo ovos, é o concorrente do Márcio, só que ele vende em grande escala, viu, Márcio? Tem dois aqui, aqueles ovos, e você vai falar assim: puxa vida, que bênção trabalhar nessa área,
largou a gráfica para trabalhar com essa área. Vai gostar do campo assim? Você já imaginou se todo mundo tivesse que fazer a mesma coisa, Rodrigo? Mas Deus deu ao homem. Ele deu a você? Quem pode dizer amém? Você está satisfeito na vocação que Deus te deu? Você deve orar por isso. É uma bênção do Senhor. É um privilégio. E é interessante como a palavra de Deus nos apresenta que a partir daquele contexto onde o homem agora, ele vai fazer uso nessa relação aqui em Abel e em Caim, eles estão trabalhando, mas eu quero lembrá-los que a igreja protestante, a igreja reformada vai dizer, a vocação que você recebeu é para glorificar a Deus. Essa é uma premissa da reforma protestante, nós temos vocações, louvado seja o Senhor. E eu quero perguntá-lo, você já agradeceu ao Senhor? Você já agradeceu a Deus por ser um comerciante? Já? Já agradeceu? Falou, Senhor, o Senhor me deu essa benção. Obrigado, Senhor, porque eu sou um profissional da saúde. E eu sou tão feliz por ter uma área que eu estou identificado com ela. Senhor, obrigado porque eu estou trabalhando com o ensino. Um dia orem pelos professores, gente. Poliana, um dia um menino falou assim para mim, do nada, entre tanta profissão, você foi escolher ser professor? Eu falei, mas é possível, eu estou ouvindo isso mesmo? Ganha nada, professor, só tem professor pobre, professor. Eu tive que engolir seco. Falei assim, puxa vida, não é fácil não, né? Ele tem razão, em grande parte do que ele disse. O que ele não sabe, que eu respondi para ele, a melhor coisa que existe é fazer o que gosta. Amém? Porque o que gosta é aquilo que Deus nos deu, é vocação. Deus que nos deu, não é porque você foi mais inteligente, mas que Deus te capacitou. Mas eu fiz doutorado. Louvado seja Deus, quem capacitou você para estudar tanto foi Deus. Amém? Então, a nossa vocação louva o Senhor. Deus é o provedor da sua vocação para a glória dele mesmo. Por isso que toda a honra é para ele. Adão tinha 2 filhos. 2 filhos que trabalhavam em 2 áreas específicas, mas diferentes. Um trabalhava com o campo, outro trabalhava com animais. Louvado seja Deus por isso. Um segundo aspecto que eu quero trabalhar aqui a respeito, as primícias foram estabelecidas para o povo de Deus. Olha só, capítulo 4, diz assim, a palavra do Senhor, diz que Deus, aqui vai dizer, a partir do verso 4, que Abel trouxe por sua vez das primícias. O que é isso? Nós vamos estudar sobre isso. Abel foi de uma maneira dedicada apresentar a Deus o melhor. Olha só o que a palavra de Deus nos mostra. Quando você reconhece que o seu trabalho, seja trabalho qual for, se é um trabalho digno e honesto, glorifica ao Senhor. Pastor, não estou satisfeito ainda onde que eu estou trabalhando. Mas você deve orar e falar, Deus, eu quero trabalhar sempre com a consciência que o sustento que eu tenho vem do Senhor. É o Senhor que me supre. Se eu não estou satisfeito ainda, eu vou procurar trabalhar, estudar, mas eu quero sempre glorificar o teu nome. E a palavra de Deus nos mostra que essa relação agora, ele demonstra a Abel, que Abel está consciente que não somente a vocação foi Deus que deu. Ele está consciente da história, que os seus pais haviam sido expulsos do jardim, e que Deus podia mandar, uma faísca de trovão e derretia eles todos. Deus podia decretar eternamente a morte eterna de Adão, de Eva e de toda a sua linhagem. Mas o que Deus fez? Adão sabia e transmitiu para Abel. Abel sabia, Deus preparou da semente da mulher, um dia levantará o grande Salvador, e eu confio nessa graça de Deus. Ou seja, Abel era crente. E a palavra de Deus nos mostra, em Deuteronômio capítulo 26, abra a sua Bíblia aí, para você depois ler em casa com mais tempo.
Deuteronômio capítulo 26. Do verso 1, diz assim em diante: ao entrar na terra que o Senhor Deus lhe dá por herança, ao possuí-la e morar nela. Quem está escrevendo isso? Moisés. Você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Quem que deu a terra? Deus. Colocá-las num cesto e ir ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para ali fazer o seu nome habitar. Você chegará ao sacerdote que estiver de serviço naqueles dias e lhe dirá: hoje declaro ao Senhor, seu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote pegará o cesto e colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Então você testificará diante do Senhor, seu Deus, dizendo: meu pai foi um arameu prestes a morrer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Mas, olha a história deles: mas os egípcios nos maltrataram, nos oprimiram e nos impuseram dura servidão. Quando o faraó viu que o povo israelita prosperava, multiplicava, o que ele tirou do trabalho para dificultar o trabalho dos israelitas? A palha. Para fazer tijolos, para dificultar o trabalho. Pensa num trabalho escravo. Aí o faraó se levantou: eu vou dificultar ainda mais o trabalho deles. Vamos continuar. Mas não, continua aqui. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais. Olha só a expressão. E o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então você as colocará diante do Senhor, seu Deus, e se prostrará diante dele. Vamos junto esse versículo? Você se alegrará por todo o bem que o Senhor, seu Deus, tem dado a você e a sua casa. E também se alegrarão os levitas e os estrangeiros que morarem onde você vive. Quem era o povo de Israel? Um povo oprimido. Um povo que estava vivendo uma vida totalmente terrível. Eles estavam sofrendo debaixo do braço de Faraó. Deus permitiu, e eles estavam lá há mais de 400 anos, vivendo como escravos. E agora, Deus traz a libertação. Deus transforma. De onde Deus resgatou o povo de Israel? De qual local? Egito. Egito é sinônimo do quê? Escravidão, opressão, tudo aquilo que é distância de Deus, o mundo. Essa relação nos mostra que houve uma mudança na história de quem? De Israel. E agora Deus está ensinando: meu filho, quando você for apresentar o fruto da sua vocação, porque a vocação é sua, Deus te deu, aí ele vai fazer o quê? Vai lembrar que Deus foi o Deus que o libertou do Egito. E por que ele está feliz em apresentar as primícias? Ele está feliz porque ele lembra da história dele. Ele sabe de onde ele veio. Quem sabe de onde veio aqui? É uma boa pergunta. Você sabe de onde você veio? Rodrigo, eu conheço a sua história, hein? Ribeirão das Neves, que te conte. Você sabe de onde você veio? Tem gente que esquece de onde veio. É facinho esquecer de onde veio. E Deus está dizendo: vocês precisam se lembrar daquele tempo que vocês estavam oprimidos,
comendo o pão que o faraó amassou, vivendo uma vida terrível, mas o Deus de vocês os libertou. E agora, como é que vocês vão se apresentar? Nós devemos agora, versículo 5 e versículo 6, vocês vão testificar que Deus é Senhor na vida de vocês, que Deus trouxe de fato essa libertação, porque vocês tinham um pai arameu, ou seja, alguém que tinha descendência hebraica e que foi conduzido na época lá de José. José foi com o seu pai, os seus irmãos, numa época de prosperidade. Passado algumas gerações, o povo de Israel que foi para o Egito começou a sofrer muito. E agora, Deus dá a vocês uma terra que está mandando leite e mel na sua casa lá? Fala assim, ô Senhor, não está do jeito que eu quero, mas está muito melhor do que eu mereço. Amém? Porque o nosso coração é insaciável, né? Se tem uma coisa, a gente quer outra. É sempre assim. Olha o verso 8. E o Senhor nos tirou com mão poderosa. Aqui é um ponto importante para nós. Essa relação de primícias, vocação, isso para nós é algo seríssimo. Mas para as pessoas que não temem a Deus, elas acham que ganham dinheiro, que elas têm vocação, que elas têm uma habilidade, e elas, por si só, elas são de fato quase deuses. Por quê? Porque elas não reconhecem que Deus existe na vida delas. Então, por isso, elas não prestam conta a Deus. E o que elas vivem? Vivem para si mesmo. Olha aqui que diz o texto. E o Senhor nos tirou com mão poderosa. Quem teve a vida alcançada com mão poderosa? A história da sua família foi alcançada com mão poderosa? Então você já começa a pensar que você é diferente do grande grupo, para a glória de Deus, porque Deus está mostrando para um povo que a história deles tem diretamente a mão de Deus sobre eles. E diz mais a palavra do Senhor, agora eles deveriam apresentar diante do Senhor as primícias. O que de fato é as primícias? Se não é justamente aquilo que nós oferecemos a Deus através da nossa vida financeira, mas como reflexo da nossa história. E daqui a pouquinho eu vou abordar mais sobre isso. Um privilégio, uma dádiva. Diz o final o texto. Quem já viu uma família que o homem não teme a Deus, é rico, não quase falta nada, mas a mesa, os filhos, a esposa, o casal, é uma desgraça. Tá assim, ó. Tem tudo, só não tem paz. Tem tudo, só não tem harmonia. Tem tudo, só não tem a alegria do pai ter um filho que o ama pelo que ele é. A palavra de Deus diz assim, você se alegrará por todo o bem que o Senhor seu Deus tem dado, você e a sua, você está entendendo? Você e quem? Aqui é só para uns para receber isso, eu creio que é para todos que creem no Senhor. Deus tem sobre a nossa história uma história de transformação. Não importa qual é o legado da sua família. Pastor, você não conhece a minha família. Lá tudo cachaceiro, já vem de muitas gerações. É uma desgraça. Opa, era. Se você crer que esse Deus, que é aquele que te sustenta, é aquele que transforma a sua história, Deus liberta o oprimido, Deus transforma aquele que está perdido, que está sofrendo, padecendo. Foi essa a história de Israel. O Egito representa mundo, algemas. O Egito representa cadeias, inferno. E essa palavra o Senhor deu a você e a sua casa. Coisa mais abençoada é ter a casa debaixo da graça do Senhor. É uma benção. Pode comer o ovo, a alegria do povo, e fica satisfeito. Sabe por quê? Não é naquilo que a gente come, é como nós estamos comendo.
É a dádiva de Deus, da satisfação, da alegria no nosso coração. A palavra do Senhor nos mostra que a entrega das primícias, as primícias, hoje, a não ser o Marcos, quiser trazer uma quantidade de obra para a gente vender, vai ser difícil, hein, Marcos? Mas ninguém trabalha hoje só com agricultura. A gente recebe em reais, a gente recebe em dinheiro. Quando você entrega o seu dízimo, você está cumprindo essa entrega das primícias. Mas para quem? Para aquele que está de fato entendendo que a sua vida está diretamente relacionada com a transformação que Deus trouxe na sua história. Uma das coisas que eu sempre digo, um termômetro da vida espiritual, é quando alguém está começando a distanciar do Senhor e não tem essa satisfação em entregar ao Senhor primícias. Seja o dízimo, seja a oferta, seja o culto. Não tem essa satisfação, começa a ficar uma coisa preguiçosa, distante. Tome cuidado, isso é reflexo, não do seu bolso, está faltando muito. É reflexo do seu coração, que começa a se distanciar de Deus, começa a perder de vista de onde você veio e onde Deus tem colocado você. Essa relação mostra que o povo de Israel vai tropeçar. Teve uma fase na história de Israel que o povo deixou de entregar na casa do tesouro aquilo que era de Deus. O que os levitas tiveram que fazer, vocês lembram? Cada um foi cuidar das suas coisas. Mas eles eram levitas, porque eles não tinham sustento que não fosse pelo povo de Israel. Eles não tinham herança, eles não tinham terra. Lembram disso? Quem sustentava os levitas era quem? As outras tribos, porque eles não tinham terras. Aí sabe o que aconteceu? Deus mandou o profeta levantar e dizer assim: vocês estão cuidando das coisas de vocês e se esquecer da minha casa? E qual era o reflexo espiritual de Israel naquela época? Distância de Deus, indiferença a Deus. Deus não era prioridade mais de Israel. Eles haviam se esquecido de onde eles vieram e do Deus que transformou a história deles. A palavra do Senhor nos apresenta que Israel foi ensinado a sempre lembrar de onde vêm as bênçãos do Senhor, que não é do seu suor, é de fato da graça do Senhor. E essa dádiva era um norte para alguém viver uma vida que de fato entregava a Deus o que Deus pediu. Mas tem um terceiro aspecto, e eu quero trabalhar com a igreja. Deus vê em primeiro lugar o quê? Observe comigo no versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. 4:4. Mas Caim da sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. Perdão, eu cortei a parte B do versículo aqui. Versículo 4, parte B. O Senhor se agradou de Abel. E o que diz mais? E no 5, mas quem Deus vê primeiro? A pessoa. E esse é o terceiro aspecto. Deus vê a pessoa antes da sua oferta. Olha que coisa impressionante. Deus vê primeiro o homem, a pessoa, o ser humano, a mulher, para depois ver o que ele está trazendo. Uma coisa está ligada à outra. Mas Deus é o dono do ouro, me dá? Ele não precisa das minhas ofertas. Tanto é que para um R$100 é dinheiro de lanche, para outro é dinheiro de sustentar a semana. Isso é diferente um para o outro. E Deus? Deus é aquele que é o dono do ouro e da prata e que não precisa de mim e de você. A obra dele é sustentada por ele. Mas olha que interessante. No meio de uma igreja, Deus levanta homens e mulheres que Deus vê essa alegria de estar o quê? Servindo e adorando ele com as primícias.
Olha só o que diz o texto: Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim Deus vai sondar. A palavra de Deus, ela é muito clara. Nós cantamos hoje, versículo lá do Salmo, Deus sonda os corações. Jeremias, abre a sua Bíblia em Jeremias 17:10. Olha só que texto impressionante. Os olhos de Deus sonda. Para quê? Para retribuir. Diz assim, Jeremias, profeta de Jeremias, está na tela aqui também, tá? 17:10. Eu, o Senhor, faço o quê? Sondo o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um, olha só, segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Deus, ele, ó, aqui ó, é impressionante isso. Nós estamos reunidos aqui porque somos igreja do Senhor, amém? Eu quero que a igreja Semear toda vai sempre honrar o Senhor, adorar o Senhor e vão viver eternamente no céu, amém? Quem não falar amém tá perdido, né? Porque misericórdia, né? Nem para falar o amém agora, né? Não, temos que ir para o caminho que o Senhor nos chamou. Mas é interessante, cada um aqui presta conta individualmente. O culto que nós prestamos, ele é coletivo, mas Deus visita cada coração. Louvado seja Deus por isso, porque ao mesmo tempo nós temos aqui um privilégio. Deus visita o coração e sonda, para quê? Para retribuir. É por isso que nós temos então essa relação de culto diferente de uma pessoa para outra. Você vê uma pessoa que está caminhando com o Senhor, até o culto que ela presta a Deus é diferente. Tem alegria, tem satisfação. E o outro, uma preguiça danada. Eu já vi gente olhando para o teto, perdão, hein? Você sabe que eu sou pastor, tem que orar por mim. Mas eu tenho certeza que está contando quantos quadradinhos tem. Certo? Sério mesmo. Mas pastor, também você fica pregando aí meia hora, 2 horas, aí o povo cansa. Será que é só por isso? Ou será porque o jogo, às 4 horas, ele estava lá, ele nem piscava no jogo. Já viu alguém assim, Vinícius? A gente fica assim, vidrado. Eu posso falar porque eu sou um desses, né? Eu nem assisto o jogo de domingo. Por quê? Porque senão eu peco. Mas eu não falo palavrão, não. É porque o meu coração fica vidrado. Eu esqueço de Deus naqueles 40 minutos ali, né? Pecado, pastor. Ora por mim. Eu deixo gravado. Se ganhar, eu assisto depois. Com calma, já sei o resultado. Não fico ansioso. Se perdeu, ignoro. Uai, vocês estão aí tudo assombrado? Assustado assim. Ora pelo pecador aqui. Não me derruba mais. Já pequei muito, fiquei bravo, irado, esqueci de Deus, bravo com a esposa. Ah, que bobagem. Identifica isso no seu coração. E o seu culto? Ah, para o culto é aquela coisa assim, ó, se chegar 8h25 tá bom, porque já está acabando o louvor. Ah, se puder, ó, já vai direto para a mensagem que eu já vou embora. Se puder, é só desse jeito que eu gosto, porque desse jeito eu não gosto. Quem define o culto é o Senhor, nós que estamos invocando Ele. Se você tiver com o seu coração preguiçoso, Deus vê, e você pode me enganar bem, com um sorriso bonito no rosto. Não é difícil isso? Mas para Deus não é. É por isso, igreja, que Deus olha o seu coração, o meu. Deus olha porque Ele, na verdade, nos dá o privilégio de cultuá-lo. Ele não precisava receber culto de você, nem de mim, mas pela sua graça, desde Abel, os filhos de Deus prestam culto ao Senhor. Caim é filho do diabo, viu? Não dá tempo para expor tudo aqui não. O autor aos Hebreus vai dizer que Caim é filho do diabo. O crente tem alegria na presença de Deus. O crente, eu vi escola dominical hoje, fiquei feliz, fiquei até enciumado. Eu queria lecionar hoje. Eu falei assim, ó, o dia que eu não vou lecionar, o povo vem tudo. Já viu o pastor pecador aí, ó? Eu quero ver cada dia mais o seu coração alegre
em prestar culto ao Senhor. Vem de manhã, vem à noite. Por quê? Porque o dia do Senhor. A relação que Deus agora vê um homem apresentando um cesto, apresentando uma ovelha. Ah, mas pastor, um derramou sangue, o outro não derramou sangue. Isso é periférico. Esse não é o ponto central, segundo a maioria dos estudiosos. Deus rejeitou, porque o coração de Caim não estava rendido a Deus, estava indiferente. A palavra de Deus nos mostra que a vida de Caim, ele tinha orientação. Diz assim a palavra do Senhor, verso 7. Se fizer o que é certo. Olha só, Deus está mostrando que o pecado é de Caim. Não é que Deus escolheu um e que Deus foi mais bonzinho com um. Olha o versículo 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Ou seja, ele sabia como que tinha que fazer. Ele sabia como que prestava culto, mas ele não quis. Ele não quis prestar culto da maneira que Deus é digno de receber glória e honra. E a palavra do Senhor nos mostra que Caim foi reprovado. Foi reprovado por falta de alegria de invocar a Deus. Foi reprovado porque não tinha gratidão. Todas as bênçãos que Deus tem dado, você sempre foca o coração naquela que você não tem? Não. Senhor, obrigado por todas as outras que o Senhor tem me servido. Falta de fé. Não havia no coração de Caim fé. Falta de temor. Você já pensou em Caim preparando a oferta dele? Foi faltando 5 minutos para apresentar para Deus. Pegou o que dava ali na frente. Vamos lá prestar culto a Deus, não. Porque a gente não sabe quantos cultos eles ofereceram. Diz aqui que nesse dia Deus declarou: você, Caim, sabe o que tem que fazer e não faz. E você vê outro princípio de alguém que não teme ao Senhor? Como é que ficou a cara dele? Emburrado. Por quê? Porque Deus está me devendo, então eu faço de qualquer maneira. Opa, não é isso que a palavra do Senhor nos mostra, que na verdade Abel apresentou, e a maneira que Abel apresenta é com satisfação. A falta de obediência à palavra do Senhor. Não honrar a palavra do Senhor é manifestação que nós não estamos respondendo com alegria, porque fala real, fala uma realidade. Não há um prazer quando você faz a vontade de Deus na sua vida? Você fala, nossa, eu falei da maneira que tinha que falar, fui ponderado, olha, fui sábio, fiz o que era certo, louvado seja Deus. Não é assim na vida do crente? E a palavra do Senhor nos mostra então agora que nós temos duas pessoas prestando culto. Caim fica irritado, fica de cara fechada. Por quê? Porque na realidade, eu falei Hebreus, mas 1 João diz assim: não sejamos como Caim, que era maligno. Caim não tinha o coração temente ao Senhor, por isso que ele apresenta qualquer coisa. E a palavra de Deus diz assim, que Deus rejeita Caim antes de rejeitar a sua oferta. A indiferença a Deus é presente no coração de Caim. E agora, eu tenho alguns exemplos para citar para vocês de gente indiferente. Vocês conhecem o sacerdote Eli? Lá em Deuteronômio, 1 Samuel, na tela que eu vou ler para vocês rapidamente, 2:29, presta atenção, eu vou ler para você. Porque tratam com desprezo os meus sacrifícios, Deus dizendo através do profeta, e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que fizesse na minha morada. E você, porque honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Deus está dizendo assim para Eli: Eli, cansei. Os seus filhos não são sacerdotes que temem a mim. Pelo contrário, eles pegam as ofertas que o povo traz, o que é o melhor, e sabe o que eles fazem?
inclusive coloca você. Para quê? Para engordar. Eu sempre soube que engordar demais é um sinônimo perigoso, né? Você está engordando demais? Ó, gente, ô divino, Deus nos livre de engordar. Gisele está preocupado se vai ser 5, se vai ser 10, ora por ela. Mas a pior coisa que existe é engordar com as primícias do Senhor. Olha o que diz o texto. Quem são os 2 filhos de Eli? Eles brincavam de ser sacerdote. Eles brincavam de prestar culto a Deus. Mas como eles tinham a função, eles faziam. E Deus um dia falou: Eli, repreende os seus filhos, Eli. Está tudo errado, Eli. Sabe o que Eli fez? Deve ter olhado para os meninos e falou assim: mas esses meninos são tão bonzinhos. Sabe aquela dura assim? Para de fazer isso, menino. Você já viu alguém que fala assim? Que já cansou, né? Para de fazer isso, menino, larga de mão. Pronto, seguiu a vida. Até que Deus fala o seguinte para ele, isso aqui é seríssimo. Capítulo 2, verso 30 e 31. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, na verdade, eu prometi que a sua casa, Eli, e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. E olha que Deus diz para ele: eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da sua casa, da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. Olha que maldição sobre a vida de Eli e dos seus filhos. Como foi a morte dos filhos de Eli? No mesmo dia, mortos à espada pelo exército inimigo. Imagina Eli, gordão, 200 e tantos quilos, sentado numa cadeira. E diz a Bíblia que ele era praticamente cego. Alguém disse, eu acho muito interessante, por que a cegueira? Será que não é símbolo justamente daquilo que ele não enxergou espiritualmente debaixo dos seus olhos, debaixo do seu bigode? Ele não enxergou o que os filhos estavam fazendo e ficou praticamente cego. Essa é a morte de Eli. Ele cai da cadeira, vocês conhecem o texto, né? E morre. Uma desgraça. E a palavra de Deus nos mostra que esse perfil de desprezar o Senhor, na verdade de ser indiferente, meus irmãos, é reflexo de quem distanciou do Senhor ou nunca teve parte com o Senhor. Abel apresenta algo diferente. Abel honra, e eu quero usar essa palavra até o final agora. Abel honra ao Senhor, há desejo de Abel em honrar o Senhor. Abel apresenta o verdadeiro sentido de oferecer a Deus o que? Honra. Nós temos um cântico, digno de honra e glória. Ele é digno porque ele é Deus. O que Abraão teve que oferecer quando Deus pediu? Deus disse assim lá em Moriá: sai dessa cidade, sai desse local e apresente o seu filho, o seu único filho, como oferta. Você acha que Deus queria de fato o Isaac morto? Deus queria provar quem? Se o coração de Abraão honraria a Deus ou não. Tanto é que quando o maluco do Abraão estende o cutelo, Deus diz assim: para com isso. Você será aquele que terá uma descendência. Ele achou que era física, né? Vai ser muito maior do que a física. Será uma descendência espiritual de gente que obedece por fé às minhas palavras. Deus queria provar, de fato, deixar testificado que um coração que honra ao Senhor, não há nada difícil. Não há nada difícil. Se um filho foi pedido, você imaginou a cena? É uma coisa de loucura. Mas Deus pede a Abel, ou melhor, a todos nós, honra. É honra que está sendo discutido. É a honra que Deus é devida. E a palavra do Senhor nos mostra que Jesus um dia se assentou
próximo ao gasofilácio. Naquela época só tinha moedas. Jesus estava vendo os grandes líderes trazer uma quantidade o quê? Grande de moedas. Você já imaginou o gasofilácio nosso de madeira? Se alguém derrubar ali R$200 em moeda, que barulhão que não vai ser? Imagina aquela época. Eles derramavam sacos de moedas, até que uma senhora lá, uma viúva, entregou poucas moedas. E Jesus olhou, ele olhou o que Jesus olhou? Ele não olhou a quantidade, ele olhou o coração. E aquele coração desejava honrar o Senhor. Não está na quantidade, está na honra. É claro, ela entregou tudo que sustentava a vida dela, mas o princípio não está apenas na quantidade. O princípio está no coração daquela mulher. Ela honra o Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus nos mostra que existem mais de 2.000 passagens bíblicas mencionando dinheiro. E pasmem vocês, apenas quase 500 passagens falando a respeito de oração, fé e amor. Por quê? Porque o dinheiro, ele tem a capacidade, não ele em si mesmo, mas o coração do homem faz dele o seu Senhor. E Deus está advertindo o seu povo, dizendo: vocês devem ter o dinheiro e não o dinheiro ter vocês. É isso que Deus está observando na vida e agora na entrega de Abel. A palavra do Senhor nos mostra então que Hebreus 11:4 diz, Hebreus 11:4, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente, pela fé. Então, meu irmão, minha irmã, uma coisa que tem que ficar muito clara: quando você se apresenta diante do Senhor, Deus vê o seu coração, ok? Deus já te deu a sua profissão, a sua área, Deus vê o seu coração, e o resultado vai acompanhar o seu coração. Você não vai fazer de qualquer maneira, você vai fazer para prestar culto ao Senhor, você vai adorá-lo por aquilo que Ele tem dado a você. É esse o princípio, a palavra de Deus nos apresenta. Você faz o melhor para a glória dEle. Abel honrou ao Senhor, assim como o texto de Provérbios nos diz, 3, 9 e 10. Honre ao Senhor com os seus bens, com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, os seus lagares transbordarão de vinho. Opa, pronto, saquei tudo, pastor. É só fazer para o Senhor e Deus multiplica tudo. Errado. Deus nos chama a honrá-lo. Deus não nos chama a fazer dele bolsa de valores. Você honra ao Senhor pelo que Ele tem dado a você. Não importa se é 100, se é 1.000, se é 10.000, se é 100.000. Você honra ao Senhor. Quando você honra ao Senhor, Deus conhece o seu coração. Deus visita você. E quando você honra o Senhor, você faz de uma maneira, a igreja está precisando. Vou ensinar aqui uma coisa que agora eu comecei a ensinar para os que já estão mais tempo. A igreja vai precisar sempre. Tem os irmãos aqui com o coração aberto. Mas saiba de uma coisa: você oferece as primícias, o dízimo, não é porque tem que comprar o som, alugar a casa, comprar cadeira. Não. Você honra ao Senhor, faz prova de fé e diz assim: eu vou fazer, precisando ou não precisando, porque tem uma coisa, o meu compromisso é com aquele que me deu tudo que eu tenho, e eu faço isso para adorá-lo, bendizê-lo, e vai ser uma bênção se eu puder contribuir para melhorar o som, alugar não sei aonde, mas não é a proposta. A proposta é honrar o Senhor. Deus quer em nós um coração disposto a honrá-lo.
É por isso que você pode dizer: ah, mas eu ganho tanto, eu faço isso. Honre ao Senhor. E eu quero caminhar para o final, citando um homem que é um exemplo nessa área. Hoje, meus irmãos, nós temos vivido uma época que de fato o dinheiro tem sido um Deus no nosso tempo. Mas se fosse um Deus só lá fora, estava tudo certo. Nós temos que tomar muito cuidado. Muitas vezes os seus projetos de ficar um homem próspero é vaidade de vaidade. Deus te faça, a prosperidade não é mal, mas que você seja um homem, que você tenha o dinheiro e não o dinheiro te tenha. Para quê? Para que tudo que Deus colocar você, e naquilo que Deus te colocar, você glorifique o nome dEle. Você seja um empregador justo, pagando salários justos. Alguém disse essa semana: pastor, mas o fulano não entendeu, não é crente ainda não. Ele não entendeu que nós crentes temos que pagar os impostos tudo. É isso mesmo, irmão. Luta lá na sua casa. Nós temos que honrar o Senhor de uma maneira que tudo que fazemos é para a glória dEle. E tem mais. Quando nós gastamos o que nós temos, que não é nosso, nós negligenciamos, nós desonramos o Senhor. Que nós fazemos projetos para nós mesmos, ao invés de dizer: Senhor, o projeto que eu tenho é para a glória do Teu nome. Em primeiro lugar, eu quero honrar o Senhor com as primícias. Um homem chamado, tem que pegar o nome dele aqui, que toda hora eu esqueço. Henry Crowell. Tinha uma doença, com 9 anos, perdeu seu pai de tuberculose. Ele, com 17, ficou doente da mesma doença. Ficou 7 anos lutando contra a tuberculose, até que melhorou um pouquinho, mas o seu pulmão estava comprometido. Ele era crente e dizia assim: eu quero ser um pregador da palavra de Deus. Mas ele sabia que não tinha mais forças, porque o seu pulmão estava comprometido. Certo dia, ele ouviu a pregação de D.R. Moody, Duarte Moody. Moody prega. E quando Moody prega, ele cita uma frase: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de uma pessoa totalmente dedicada a Ele. Naquela hora, aquele jovem, o Henry, dobra o seu coração, prostra o seu rosto e ora, dizendo: Senhor, eu não poderei ser um pregador, porque eu tenho dificuldades e limitações físicas. Faz de mim, Senhor, um comerciante para a Tua glória. Amém. Saiu do culto. No outro dia, viu um moinho bem velho. Perguntou para o dono: por que está parado? Está quebrado, as dívidas são grandes. Ele olhou bem e falou assim: vou comprar de você. Comprou aquele moinho na região de Ohio. E Henry faz o seguinte desafio: Deus, sê comigo, Senhor. A partir daquele momento, Henry compra o moinho chamado Quaker. E a partir desse momento, Henry assume esse moinho que estava quebrado. E a partir dali, as caixinhas da aveia Quaker, você já viu no supermercado, não é verdade? Henry faz o seguinte desafio: eu não posso ser o pregador, mas eu vou abençoar, sustentar financeiramente Moody, o seu ministério, outros pregadores, a expansão do Senhor Jesus em todos os lugares. Eu vou abençoar até o último dia da minha vida. E segundo as histórias, você pode pegar no YouTube, em todo lugar, ele doava 60%, 70%. Não era as primícias do 10% que a gente sempre diz, que Deus ensina na sua palavra. Ele fez isso durante toda a sua vida. E quando estava para morrer, ele declarou dizendo assim: façam grandes coisas para a glória do Senhor Jesus. Eu quero nesta noite concluir, irmãos e irmãs. Deus tem colocado você em uma situação, seja ela qual for,
que Ele deseja que você o reconheça como aquele que te capacitou para estar, conseguir, ou chegar até lá, os jovens em formação aqui. Toda a sua história reconheça que é provisão do Senhor. Preste culto ao Senhor com o seu coração inteiro na presença de Deus. Não perca uma reunião sem um coração inteiro. O culto é inteiro. Não perca tempo distraindo a sua mente. Preste culto ao Senhor de toda a sua alma, porque Deus nos sonda. Entregue ao Senhor aquilo que Ele pede. Não porque tem que obedecer com um peso nas costas, mas dizendo: Senhor, me ajude a ser fiel ao Senhor, que eu entregue as primícias, que eu entregue o dízimo com alegria, que eu não fique fazendo conta. Essa parte aqui até acho que vou segurar um pouco. Faça com alegria, faça. Se nós temos hoje o dízimo uma referência como 10%, é uma referência. Pastor, mas eu dou 8, irmão, eu não quero nem saber se dá 8, mas uma coisa eu digo para você: ore ao Senhor, que você faça com espontaneidade, que você honre ao Senhor, e se você chegar aos 10, não vai pensar, não, está satisfeito, está tudo resolvido. Continue com o coração voltado ao Senhor. O que eu posso abençoar? O que eu posso socorrer? O que eu posso contribuir para a glória do Senhor? Qual irmão eu posso ajudar? É porque é para a glória do Senhor. Quem Deus entrega mais será cobrado. E é para a glória dEle. E eu tenho certeza que vai ser uma alegria na sua história você um dia olhar para trás e falar assim: eu tenho desenvolvido um legado de honra ao Senhor, gratidão e compartilhamento para a igreja crescer. Eu oro para que a igreja Semear tenha homens e mulheres que amem o Senhor acima do dinheiro, que amem o Senhor acima da sua profissão. Lembra do tempo? Como é que pode ser líder se não tem tempo? Tem que ter tempo, tem que ter alegria. Como é que você vai pensar em um avanço da igreja se não tiver uma igreja fiel ao Senhor? Meu irmão, minha irmã, você já pensou daqui 30 anos? 30 anos, você vai olhar para o seu filho, para o seu neto e falar assim: sabe uma coisa que eu vou te contar? Essa igreja Semear cresceu, expandiu, e lá atrás, desde o início, eu tenho contribuído para a glória de Deus, e eu quero deixar esse legado para você, minha filha, meu filho. Continue servindo ao Senhor, porque é uma dádiva servir ao Senhor. Não preciso nem contar que a bênção de Deus, ela sempre acompanha, para a glória dEle mesmo. Que Deus faça de nós homens e mulheres que tenham alegria em honrá-lo com tudo que nós somos e temos. Amém? Fiquem